Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e tenho aqui comigo o mágico Ricardo Quinteiro e hoje trazemos para vocês um convidado que para nós é um reforço de peso, um reforço que já procurávamos a alguns mercados, é um facto, e por isso é uma grande honra termos hoje a oportunidade de ter aqui connosco Carlos Daniel, uma referência na comunicação em Portugal, mas também no comentário desportivo, e digo por mim, pelo Ricardo, que para nós também é também uma referência naquilo que nós fazemos aqui, um bocadinho, quer na parte da entrevista, quer na parte do comentário futebolístico. Por isso, Carlos, muito obrigado por ter dispensado este tempinho para estar aqui connosco. Agradeço, estou feliz de estar convosco, conheço o projeto, pelos vossos insistentes convites, finalmente lá arranjei o dia em que podia vir conversar aqui convosco e ainda por cima com esta grata felicidade de vocês agora estarem integrados no fundo na grande casa do Jornal A Bola, que é uma marca fantástica do jornalismo em Portugal, onde tenho também pessoas que estimo muito e portanto é um gosto a dobrar, mas vamos lá falar daquilo que nós gostamos em comum e portanto com este meu agradecimento e as minhas desculpas pelo atraso na aceitação finalmente do vosso convite. Veio muito boa hora e bom contexto, como referiu. Antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação do convidado, espero que goste. Viva Carlos! Carlos Daniel nasceu em Paredes a 14 de janeiro de 1970 e cresceu numa família estruturada e feliz com mais dois irmãos, o Miguel e o Flávio. Filhos do Sr. José, que entre vários negócios teve um supermercado e uma gráfica em Paredes, e da senhora sua mãe, que era professora de inglês. A paixão pelo futebol foi passada pelo seu pai, que era muito ligado à União de Paredes, primeiro como guarda-redes e mais tarde como treinador dos escolas de formação e dirigente. E essa paixão manifestou-se desde muito miúdo, quando fazia relatos com os cromos que colecionava por baixo da mesa da sala da casa da sua avó ou num cantinho da sala de estar dos seus pais. Chegou inclusive a simular claques acendendo uns fósforos para replicar o fumo. Foi através dos cromos que aprendeu a ler e ainda hoje gosta de fazer coleções europeus e mundiais. Está claro que por essa altura lia o 11 e a France Football. A infância do Calica foi passada nos campos pelados, junto à sua casa, a jogar à bola, a brincar ao peão e a andar de bicicleta. Na juventude, apesar do sopro cardíaco, praticou hóquei em patins e mais tarde, aproveitando a boleia do seu irmão Miguel, que foi fazer um treino de captação ao Paredes, o Carlos também foi e acabou por jogar no clube entre os 16 e os 18 anos, nas posições de 9,5 ou a 10. Talvez seja por isso que ainda hoje goste mais dos fantasistas do que dos burocratas do jogo. Noutras atividades foi escoteiro e tentou aprender a tocar piano. A carreira profissional inicia-se na rádio aos 17 anos, quando começou a narrar os jogos do União de Paredes. Contudo, antes disso foi feito um jogo entre a equipa principal e as reservas do Paredes para aferir se o miúdo tinha jeito ou não para fazer os relatos. O sonho de ser jornalista ganhou relevância quando em 89 enviou uma cassete ao Sr. Costa Monteiro, da Rádio Comercial, e foi selecionado. As coisas correm-lhe bem e um ano depois transita para a Antena 1. Neste entretanto, matriculou-se em Filosofia por não ter entrado em Direito por uma 10ª, mas acaba por se licenciar em Sociologia pela Faculdade de Letras. Em 91, pela mão do Sr. Manuel Rocha, chega à RTP, onde se tornou pivô de vários espaços informativos, e a 2 de maio de 94 estreia-se no Jornal da Tarde. Um dia marcante, uma vez que era o primeiro dia da sua última queima das fitas e era o dia seguinte à partida de Ayrton Senna. Entre 93 e 97 acumulou funções e colaborou com a TSF, onde fez relatos de futebol. Quem o convenceu para o efeito foi David Borges, mas quem o desafiou foi o mítico Jorge Prestrelo, na Praça de Salamanca, quando foram fazer o relato do torneio El Mântico. Na viragem do milénio esteve na SIC durante um ano, onde teve a oportunidade de apresentar o Jornal da Noite aos fins de semana e de ser editor de desporto da SIC e da SIC Notícias, que nasceu por essa altura. Volta para a RTP como subdiretor. Em 2018 deixa novamente a RTP para ser diretor de conteúdos do Canal 11, mas rapidamente regressou à sua RTP, onde permanece até hoje. No capítulo pessoal, gosta de manhãs de verão, de ler o jornal na esplanada, de cinema, de música, de cantar, do mar, de poesia e da Fórmula 1 de Lauda e de Prost. Não gosta de chocolate, de esperar, de acordar cedo e de pessoas que passam a vida a queixar-se. Football Manager é uma das suas paixões, bem como do Afonso Couto, e na juventude chegou mesmo a fazer diretas para jogar. O RFA Portugal, que na quinta-feira passada fez 40 anos com o golo mítico de Carlos Manuel, foi o jogo que o Carlos mais vezes viu na vida.
penso que o tinha gravado. Zico, Oliveira, Chalana, Maradona, Gullit, Van Basten, Agi, Bergkamp, Kempes, Baggio e Messi são alguns dos que fizeram o Carlos encantar-se pelo jogo, mas na opinião de Carlos, só Cruyff foi tão genial como treinador e jogador. O Barcelona de Guardiola e o AC Milan de Sacchi são as melhores equipas que viu ao vivo. No capítulo da fé, assume-se como um crente refratário. Na música, habituou-se a ouvir Beatles, Supertramp e Rolling Stones, por influência do seu irmão Flávio. Na faculdade, chegou a pertencer à turma académica da Faculdade de Letras. Tem jeito para imitações, sobretudo do Rui Reininho. E já na vida adulta, criou o seu projeto musical, A Tertúlia dos 40, com João Ricardo Pateiro e Filipe Fonseca. É casado com a Alexandra há um quarto de século e tem nas suas filhas, Francisca e Carolina, o expoente máximo da sua união. A sua maior referência de vida, está claro, é o Sr. Zé Maria, o seu pai. Para finalizar, a título pessoal, para mim é um privilégio receber a minha maior referência do jornalismo aqui na nossa casa. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Carlos Daniel. Ricardo, muito obrigado. Isto é muito completo, está aí quase a minha vida toda, de facto. Então, muitas das memórias boas que eu tenho, acho que está absolutamente fidedigno, porque não tenho nada a corrigir. E pronto, se calhar tem sido uma vida cheia, mas também uma vida normal, que eu gosto de me sentir não um tipo tão especial assim, por brincadeira, e só ao início de conversa, eu às vezes digo, quando era um bocadito mais novo, achava que porventura não reconheciam tanto o valor que eu ia manifestando no meu trabalho, achava que faltava algum reconhecimento. Hoje às vezes acho que já me reconhecem demais, já acham que eu faço tudo bem, mesmo quando eu chego à conclusão de que se calhar não fui tão bem neste dia, não correu tão bem, mas também tem a ver com o trajeto, e eu acredito que tudo na vida se consegue por acumulação, nas vossas áreas também, nas vossas áreas profissionais, para lá desta vossa paixão pelo jogo e pela comunicação, nós temos é que ir fazendo bem recorrentemente, não é? Regularmente cumprirmos, e acho que há um dia em que se vai percebendo melhor, e com a idade é quase uma fatalidade que as pessoas vão dizer deste tipo por norma, faz bem as coisas, e claro que eu gosto disso e gosto de sentir esse reconhecimento, sim, claro. Obrigado, Carlos. Vamos então um bocadinho à infância. Começamos. Eu tinha pensado numa memória que ouvi sua de um Boa Vista Valência, que pediu insistentemente ao seu pai para ir ver o Kempes, mas acaba por ver o gol do Diamantino. O Diamantino estava emprestado pelo Benfica ao Boa Vista, isto é a final dos anos 70. E eu insisti muito com o meu pai, o Boa Vista, salvo erro. Penso que não estou enganado, tinha ganho o Atlético de Madrid na eliminatória anterior. E não era comum uma equipa portuguesa, para um miúdo, é preciso localizar isto no tempo. Não havia transmissões regulares de jogos de outros campeonatos. Mesmo do Campeonato Português havia um jogo por semana transmitido na RTP. Não havia outros canais, obviamente, era na RTP. A preto e branco ainda na altura, portanto a cor só chega em março de 1980 às televisões portuguesas. Exatamente. O Festival da Canção que o Zé Cid ganha. É nessa noite, a estreia da televisão a cores. E, portanto, os jogos eram uma coisa a preto e branco, mas em que, para um miúdo como eu, gostava muito de futebol, qualquer jogo do Vitória de Setúbal com o Vitória de Guimarães era emocionante, porque era aquilo que eu via dos cromos, nos jornais, mas ver o jogador a mexer-se era uma coisa que acontecia muito menos vezes do que hoje, obviamente. E, portanto, esses momentos em que, de repente, eu percebo que há uma equipa ali perto que está na Europa a ser capaz de ganhar por 4-1 ao Atlético de Madrid. E esse Boa Vista tinha belos jogadores, um dos jogadores era o Ailton, que depois ainda jogou no Sporting, o brasileiro, o Taí, era essa grande equipa do Boa Vista, do Barbosa, do Arthur, do Central, penso eu, que depois posso estar a mostrar anos, mas o Diamantino claramente já era na altura um miúdo que prometia imenso, e a seguir ao Atlético de Madrid sai o Valência. E no Valência eu jogava o Kempes, e o Kempes tinha sido, uns meses ou um ano antes, a grande figura do Mundial de 68. Foi o primeiro que eu vi, mas vi com 8 anos, portanto não vi com olhos de entender o jogo, vi a história dos papelinhos no estádio do River Plate, aquela imagem, os tipos cabeludos que foram campeões do mundo e que marcavam muitos golos, e o Kempes dos cabeludos todos era o melhor. E portanto é essa imagem que eu tinha, e de repente o meu pai tinha um amigo que era dirigente do Boa Vista, e portanto eu disse ao pai, tu tens lá o amigo e tal, deve ter sido uma coisa destas, não é? Mas eu tenho esta ideia, esta memória, de ver lá se conseguimos ir ver, porque eu queria ver o Kempes. O Kempes não jogou, mas eu adorei, claro, ir ao jogo, aquela coisa. É quase difícil hoje explicar. Eu cresci a ver jogos, na maior parte das vezes, em campos pelados, não é? Quando chegava a um estádio grande para ver um jogo com o relevado, só aquele momento em que sobe os degraus da bancada e acontece aquilo, para mim era quase emocionante. Era emocionante, era um momento de felicidade já antes do jogo começar. E por essa altura, ou seja, as grandes competições como os europeus e os mundiais eram o pináculo do adepto do futebol. Era quando vias os jogadores, não é? Aquilo que tu dizias há pouco. Eu comecei a comprar as revistas no futebol, as que havia, sobretudo na altura o 11, o France Football, mais tarde a Guerra Esportiva e tal. Eu era
quase um obcecado de comprar revistas, gastar dinheiro, e os meus pais volta e meia não percebiam bem qual o efeito que aquilo deveria ter na minha vida. Não foi mau, mas eu depois conhecia os jogadores, não é? Aquela paixão que hoje os miúdos têm, mas através dos videogames e dos managers, eu na altura tinha por via de revistas e jornais. E depois, só que eu nunca via aqueles jogadores. Então, dos outros Era só no campeonatos papel. não havia um mês fabuloso que era maio, que havia 5 jogos na televisão estrangeiros, que era as 2 mãos da final da Taça UEFA, a final da Taça das Taças, a Taça dos Campeões e a final da Taça da Inglaterra, invariavelmente um sábado de maio também. Aquele mês era um fartote. Era extraordinário, porque víamos 5 jogos, imaginem, não é? A gente agora vê 20 num dia. Sim, eu comento isso muitas vezes com o meu pai, que ele vê o Maradona, na carreira toda de Maradona, viu tantas vezes a jogar como eu provavelmente vejo o Ronaldo ou o Messi num mês, ou 2 meses. É uma Mas experiência. o que era para mim, eu falo Maradona. Maradona é um nome que aparece ali em 79, pensa a final do Campeonato do Mundo Júniores, onde ele brilha com o Ramon Dias na equipa argentina. Ele não vai em 78, o Menotti não convoca, já havia uma corrente para que o Maradona fosse ao Mundial de 78, ele hoje podia ser bicampeão do mundo. Ele não vai em 78, mas em 79 ele e o Ramon Dias são as grandes figuras do Mundial, e eu começo a ouvir, ainda por cima o nome era bonito, não é? Maradona parece que nasceu para jogar a bola, um tipo com o nome daqueles. E tu começas a ouvir falar Maradona. Mas eu nunca vi o Maradona até 82, até ver o Mundial de Espanha. Portanto, há 3 anos que lia nas revistas e que havia aquele miúdo prodígio, que se falava muito, mas quem é o miúdo? Mas é Ainda por cima ele é 82, depois tem o jogo com o Brasil, que é o jogo mais marcante. Nós já éramos todos pelo Brasil, porque o Brasil era fabuloso. Encantava toda. E ele dá uma patada no Batista, que era um médio brasileiro da altura, e é expulso. Portanto, acaba de uma forma inglória a carreira do Maradona naquele campeonato do mundo, mas a partir daí, pronto, eu já sabia o que era Maradona. Mas eu era mais Zico, porque Zico era o consagrado. E havia aquele encantamento para o miúdo português do futebol brasileiro, tudo do Brasil, não é? O país era outro, estamos a falar final dos anos 70. E Portugal culturalmente bebia muito. Pós-revolução, é as novelas, são as novelas, é a música brasileira, é o futebol brasileiro, todo aquele universo. E o futebol brasileiro começa-se a ouvir falar das grandes equipas do Brasil. O Fla-Flu, aquela coisa, o Grenal, mas eles têm a forma própria de tratarem aquilo. E começam a ouvir falar de jogadores. O Zico, Sócrates, Falcão. Ainda por cima eles tinham todos nomes extraordinários. Não se chamavam Gonçalo nem Bernardo, não é? Os jogadores agora têm nomes de pessoas normais. De antes de Cerezo. Era tudo extraordinário. E, portanto, aquela equipa era brutal. E vê-la foi paixão à primeira vista. E, portanto, aí a Argentina ficou um bocadinho em segundo plano, além de que o Brasil derrotou a Argentina. E foi a melhor equipa que o Carlos viu e que não ganhou? Talvez, mas é possível que sim. Foi seguramente a equipa que mais me encantou, independentemente de ganhar ou perder. Não é? Sim, daí a frustração. O Santiago Segurola, o jornalista espanhol, diz muitas vezes que eles chamam um nome qualquer, não sei se é idiotas, uns tontos, mas o significado é esse. Há uns tontos que se atrevem a dizer que o Brasil de 82 não foi campeão do mundo, é a frase do Segurola. Porque realmente, o que é ser campeão do mundo? É deixar para o mundo uma marca que nunca mais se apaga? Então eles foram, à maneira deles, campeões do mundo. Às vezes no futebol isso é só conta ganhar, não é verdade? Algumas das equipas que mais nos encantam eternas são equipas que não ganharam. E todavia lembramos-nos mais delas do que de algumas que ganharam títulos. Nesse Brasil de 82 as pessoas sabem os nomes dos jogadores todos. Se perguntar os nomes dos jogadores todos da Itália, eu sei. Mas eu era qualquer filho. A maior parte das pessoas não se lembrará da maior parte dos jogadores italianos, e igual se falar da Alemanha de 90, por exemplo. Mesmo a Argentina de 86, a gente Maradona, Valdano, Burruchaga, e a partir daí é quase um vazio, não é? Até em Portugal temos um bocadinho esse exemplo. Aquela geração, a geração de ouro de 2000 e 2004, se calhar ecoa muito mais na memória das pessoas do que propriamente a que venceu o Euro em 2016. E para o mundo, se calhar o Portugal 2004 e a Grécia 2004 ficará muito mais a seleção de 2004 do que a da Grécia. Certo, em termos de marca de jogadores. E a nossa seleção de 2000, que de facto era espetacular, perde, mas todos ficamos com aquela vontade de rever alguns jogos. Em 2016 não acontece isso. Assim, vamos lá rever um jogo de 2016. Talvez a final, porque aquilo acabou muito bem. Não é? Jogos, se calhar, um bocadinho. É até um exercício curioso, se perguntarem a alguém qual era a equipa base de 2016. Há ali jogadores de quase as pessoas já não se lembram. E que mudou a meio. Mudou a meio, há jogadores à esquerda, Rafael Guerreiro e Eliseu. Há pessoas que não se lembram que o Ricardo Carvalho começa a titular. Depois é suplente. E o André Gomes foi titular a maior parte dos jogos, as pessoas não se lembram disso. O Vieirinha era alternativo ao Cédric, mas no meio jogava o William por regra, depois Moutinho ou Adrián, e depois João Mário ou André Gomes. Era este mais ou menos o começa a entrar o Renato. Mas começa a entrar o Renato primeiro como suplente, faz salvo um jogo a titular, e na frente era Nani e Ronaldo. Mas quer dizer, se formos perguntar a alguém de início,
é difícil ir buscar logo esta seleção e todavia ganhou. Portanto, o futebol tem emoções muito diferentes. É verdade, é verdade. Mas eu continuo a achar que as equipas que jogam melhor são aquelas que nós vamos eternizar, não é? Vocês me diziam, vamos lembrar do Barcelona do Guardiola, do Barcelona de Iniesta, Messi, Busquets. É verdade, ganharam, mas se não tivessem ganho, nós íamos esquecer daquela equipa. Não íamos esquecer daquela equipa. Sim, mas ainda bem que ganharam também. Claro, eu acho. Eterniza-os muito mais. O futebol normalmente é justo, não é sempre, mas normalmente é. Mesmo esse Brasil de 82, não me parece que o futebol tenha sido injusto do ponto de vista coletivo. Eu quando dizia, é a melhor equipa de que eu gosto de me lembrar, porque eu não sei se for hoje ver-se, seguramente encontro 30 erros armadei na lista do jogo, não é? Porque aquilo era um futebol poema, era um futebol romântico. Aquela equipa tinha 5 números 10 no 11. Quando fala-se da equipa de 70, que também tinha, mas, e eu essa só vi jogar em vídeos mais tarde, não é? E, portanto, tenho a noção de que o Gerson, Tostão, Rivelino e Pelé eram 4 números 10 autênticos, e estamos a falar de jogadores estratosféricos, não é? Mas na equipa de 92, de 82, há 5 jogadores que podiam ser número 10 numa equipa. O Zico, o Sócrates, o Falcão. O Falcão podia ser um médio organizador, um 10, se calhar mais antigo. O Cerezo aparece como um 5 à moda sul-americana, um 6, como nós dizemos aqui. Mas o Cerezo era um jogador incrível, com uma qualidade para pôr a bola fabulosa. E o próprio Júnior depois faz carreira como médio ofensivo no Torino, no Pescara, no regresso ao Flamengo, porque ele era um jogador incrível e ali estava arrumado a defesa esquerda porque não havia espaço para todos e, portanto, ele tinha que jogar em algum lado. Há um jogador que é muito pouco lembrado, que é um jogador incrível desse Flamengo, do Júnior, do Zico, que é o Leandro, que era um lateral direito. Eu acho que nunca vi nenhum melhor que o Leandro. E sim, senhor, eu não me esqueci que existiu o Dani Alves e o Cafu e esses todos, mas eu nunca vi nenhum lateral melhor com a bola do que o Leandro. Direito e esquerdo, nunca vi nenhum melhor. Era um jogador absolutamente extraordinário. Depois tem problemas físicos, acaba por ser um pouco esquecido, porque tem problemas, nunca sai do Flamengo, nunca sai do futebol brasileiro, mas recomendo a quem nunca viu, procurem os vídeos do Leandro no YouTube, vão ver o que dizem dele, todos os que jogaram com ele, e vão descobrir um jogador absolutamente incrível. Carlos, e em Portugal, o Carlos diz que cresceu sob a influência de um Porto de Pedroto, mais rendilhado, e um Benfica mais, como dizer, com uma influência mais britânica, isso é fruto dos treinadores que tinha. Como é que era esse futebol, que acredito que era o mais próximo que tinha de assistir, e que depois que se materializou num Euro 84, em que há 2 blocos centrais entre Porto e Benfica? O futebol de que eu me lembro, as minhas primeiras memórias, é um futebol saudoso de Eusébio, não é? Meu pai dizia muitas vezes uma frase: Eusébio foi a mentira do futebol português, não é? Quando nós éramos o país pequenino, orgulhosamente só, cantonado aqui, e de repente emerge uma geração incrível, também com jogadores oriundos da África e das antigas colónias, onde Eusébio é o principal, mas onde antes dele já havia outros, não é? Necessariamente Peiroteu, José Águas, com ele, Coluna, Hilário, havia essa geração extraordinária, mas havia um bocadinho esse lado. Acabou o Eusébio, tinha acabado, quando eu começo a gostar e a perceber um bocadinho o que é o futebol, que o futebol existe, o Eusébio tinha deixado de jogar, e portanto, eu ainda faço umas coleções de cromos a das primeiras ou segunda que o Eusébio ainda aparecia, mas nunca vi o Eusébio jogar ao vivo, portanto já. E depois é um futebol onde o país também tinha vivido 25 de Abril, era uma altura em que o país estava em mudança total, não é? E de repente nós não exportávamos jogadores, não é? Tinha havido umas pequenas exceções ali na segunda metade dos anos 70, foram o Vítor Damas e o Quinito, o Humberto Coelho, o João Alves, que faz uma carreira extraordinária no Salamanca, começa a haver ali uns sinais, mas iam Oliveira, então. Mais tarde, Oliveira, Gomes, vão, mas voltam depressa, mas o próprio Humberto Coelho tem uma passagem relativamente efêmera pelo Paris Saint-Germain, e portanto não era um futebol de exportação, era muito a ideia de que desde que o Eusébio acabou nós não vamos a lado nenhum. E depois cá dentro havia de facto uma corrente que era muito de importar conhecimento, e nesse sentido trazer treinadores estrangeiros. A maior parte dos clubes traziam, muito da Inglaterra, mas também do Brasil. Havia muito essa importação. Hungria até antes. Hungria antes disso, mas ali ainda há muito esta ideia. Nós não temos em Portugal grandes treinadores, temos que trazer, e isto, a coisa da preparação, chegamos lá fora e eles correm mais que nós, são mais fortes, e o Pedroto é o treinador que muda um bocadinho esta história. É um treinador que valoriza o jogar português, o jogador português. É um homem de uma grande esperteza tática, incrível, não é? O que ele consegue fazer.
revisitar os resultados do Pedroto no Vitória de Setúbal, no Vitória de Guimarães, no Boa Vista, é perceber que era de facto um treinador extraordinário. Porque ele não só deu a volta à história do Futebol Clube do Porto, como ele consegue resultados absolutamente incríveis em clubes mais pequenos, ou pelo menos não dos grandes. E nesse sentido, sim. E como o meu pai gostava muito de futebol, é ele que também me condiciona, porque quando tu tens 9, 10, 11 anos, taticamente não estás interessado em saber quem marca os golos e o teu herói é o que marca o golo, não é? Ou que finta e o que marca o golo, que faz as melhores fintas e o que faz os golos. E o meu pai dizia muito, o Benfica tem uma forma de jogar britânica, por regra um 4-4-2, era normal a equipa do Benfica jogar em 4-4-2, ter sempre 2 pontas de lança. E o Porto um 4-3. As primeiras equipas do Benfica da minha infância era Nené e Reinaldo, Nené e Filipovic. Né? O Porto era Gomes na frente com 2 extremos, não é? Primeiro, sei lá, antes disto, o Costa e o Duda, depois o Jaime Magalhães e o Costa é substituído depois pelo Futre. O Futre chega, havia o Vermelhinho ali pelo meio, depois chega Madger e Futre, sempre uma equipa, por exemplo, mais de 4-3-3, mais de 3 médios, até pelo perfil do ponta de lança que tinha. Hoje é engraçado olhar para trás. E o meio-campo com mais unidades, se calhar mais próximas umas das outras, especulamos nós agora, não é? E que acabavam por dar esse lado mais rendilhado, mais de jogo apoiado, que é a expressão tradicional. E manteve essa identidade até muito tarde. Eu acho que sim, que foram matrizes que ficaram ali. Aliás, o próprio Eriksen apanha esse Benfica e dá-lhe sequência, e Pedroto, até à parte final, e depois Artur Jorge, que na prática é um sucessor de Pedroto, trabalhou com ele, acaba por pegar nesse Porto e dar sequência. E por isso parece-me que sim, que tínhamos ali dois caminhos diferentes, um mais que tinha a ver com um padrão europeu, de uma equipa mais talhada mesmo e com mais história nas provas europeias até então, e outra que estava a fazer o caminho. E depois como é que isso consumou no Euro 84? Como é que viu isso? Vocês já ouviram falar, apesar da vossa terra idade, não é? Com um choque brutal, em que havia 8 jogadores do Benfica e 9 do Porto. Que não se sentavam à mesma mesa. Pois aquelas coisas. Eles depois, eu creio que eles tinham alguma relação. Mas havia ali uma clivagem clara e que foi também favorecida pela própria lógica da Federação, porque a Federação depois levou para a equipa técnica... Os diretores técnicos, um treinador adjunto do Porto e um treinador adjunto do Benfica. Sim. O António Moraes do Porto e o Tony do Benfica, que ainda está aí, felizmente, para poder contar a história, não é? A que juntou o Zé Augusto, que também tinha uma ligação ao Benfica e que vinha da formação, ao Fernando Cabrita, tinha sido um treinador também de algum nível, mas não de topo. E aquela qualificação para 84 é o autoglória, o selecionador, lá está o saudosismo de Eusébio e daquela geração, faz com que se vá buscar a autoglória outra vez. Mas a autoglória, Portugal perde 5-0 com então a União Soviética. Exatamente. E na sequência dessa derrota, a autoglória sai e fica Fernando Cabrita, que era adjunto à autoglória, a gerir. E de repente, dá-se o tal milagre de Stuttgart, não é? Quando já não se contava nada, Portugal ganha a Suécia, salvo erro, depois ganha na Polónia, depois ganha a União Soviética, e estamos a falar de um grupo fortíssimo. A Polónia tinha estado na meia-final do Campeonato do Mundo. A União Soviética era uma equipa fantástica, com jogadores, particularmente de uma equipa forte que apareceu nessa altura, que era o Dinamo de Tbilisi, da Geórgia, a que se juntavam os jogadores ucranianos, muito fortes também, e russos. Portanto, a União Soviética eram aqueles países todos juntos a fornecer grande talento, mas havia ali, o Tbilisi ganhou uma taça das taças ali muito perto também. Portanto, eram seleções fortíssimas. E Portugal, surpreendentemente, depois da tal derrota com a União Soviética, já ninguém imagina que vai ser primeiro do grupo e só o primeiro é que passava. Portanto, de repente, somos primeiros. Eu agora misturei, não é obviamente, o Carlos Manuel, isso é 85. Mas é a vitória com a União Soviética na Luz, no penalti do Jordão, que ganha-se na Polónia, e de repente basta ganhar a União Soviética por um golo no Estádio da Luz. Isto é que é 83, outra é a final de 85. Sim. Basta ganhar por um... E então aí o país começa a acreditar, e há o tal esse famoso do Chalana, que eu acho que não foi penal. Não é penal. O VAR teria estragado a nossa ida, ou então Portugal marcava outro golo a seguir, também nunca sabemos se não aconteceria, e o Jordão bate o penalti, e dá-se essa primeira ida. Para um miúdo com 14 anos foi uma coisa extraordinária. Portanto, eu andava a sonhar quando é que Portugal um dia iria, e de repente... Lá e está. Acabou a chorar nessa final, infelizmente, com o seu irmão, não foi? Sim, a final da jogo com a França foi dos mais traumáticos. Estás a ganhar no prolongamento, não é? Uma coisa incrível. E a ganhar a França, que era a grande favorita, a melhor equipa, que tinha o Platini, que era na altura o melhor jogador da Europa. E de repente estás ali na segunda parte do prolongamento e a ganhar 2-1 em França. E a poder marcar mais golos. Portugal tinha jogadores incríveis, admiráveis. E se ganha esse jogo, poderia... Claramente favorito na final com a Espanha. Aquela Espanha não era melhor que Portugal. Carlos, vamos entrar nas memórias já mais adulto, já quando era jornalista. Gostava de lhe perguntar, porque já ouvi falar sobre o tema,
das memórias que tem dos estágios, sobretudo do Bobby Robson, do Sporting de Bobby Robson, onde o Carlos e os diferentes jornalistas podiam estar nos estágios das equipas. Como é que era essa relação? Que se perdeu no tempo, que é impossível hoje replicar isso, mas como é que eram esses momentos e como é que vivia essa... Eu já contei isso, eram momentos raros, há aqui seguramente na bola muita gente que viveu isso, sobretudo os mais da minha geração. É evidente que é irrepetível desde logo por uma razão, há tantos jornalistas, felizmente há mais, infelizmente não há tantos como já houve, a poder acompanhar equipas, mas uma coisa era estarem lá 3 ou 4 enviados especiais, que era o que acontecia, e os clubes conseguiam que fosse compatível, sem grande ruído, não é? Respeitando-se ali os espaços minimamente. Sim. Agora, estamos a falar de um mundo onde não havia digital, estamos a falar de um mundo onde não havia canais de notícias, sim. Não é? A notícia era uma coisa que se fazia de um dia para o outro, fosse em televisão, no jornal, na rádio é um pouco diferente, mas mesmo assim não havia aquela pressão de estar sempre em direto, não havia telemóvel, portanto não se estava em direto de um sítio de um treino. É preciso localizar isto para se perceber porque é que, perante um ritmo completamente diferente, perante menos gente envolvida no processo, era compatível e até interessava, de certa forma, aos clubes que houvesse algum eco do que iam fazendo nas pré-épocas. Agora, para um jornalista era espetacular. Então, para um miúdo como eu, que gostava de futebol, de repente estava ali a viver dentro do hotel de um clube, a poder ver os treinos, a ver os jogadores no pequeno almoço, a seguir ao jantar ficávamos ali com o staff. Mourinho, Manuel Fernandes, Bobby Robson era mais recatado. Lembro perfeitamente de Roger Spry, que era o preparador físico desse Sporting. Não quero estar a arriscar mais nomes, que isto com o tempo podemos ter, mas esses de certeza, lembro perfeitamente, que estávamos ali a rir, a falar futebol, a falar da vida, porque no fundo eram 4 ou 5 jornalistas e 4 ou 5 pessoas do staff que também não tinham mais nada para fazer, estavam ali no hotel. Agora, não havia aquela coisa, só que ia à procura de uma notícia, não é? Mas havia confiança da parte deles. Muita confiança. As notícias ocorreriam, se tivessem que ocorrer, e nós continuávamos a contar as notícias. O jogador que chegava, o treinador que escolhia mais este e não escolhia aquele, claro que nós fazíamos notícia disso e houve seguramente momentos em que as notícias não foram tão simpáticas e tão agradáveis, mas essa é a nossa atividade. Agora, havia uma confiança que também resultava muito dessa proximidade, que é irrepetível. A última geração de jogadores também, que lidei mais enquanto repórter, ia mais aos sítios fazer trabalhos, é a geração de ouro que tu falavas e que tem a minha idade, grosso modo, não é? Portanto, esses eu conheço praticamente todos desde sempre, uns mais confiança, outros menos, uns mais próximos, outros, mas são pessoas com quem nós lidávamos com muita facilidade. Eu trabalhei mais no Porto, necessariamente, quer no Futebol Clube Porto, no Boa Vista, que na altura teve também momentos áureos, e era muito comum estar à porta do balneário e entrevistar toda a gente que nós queríamos todos os dias, se preciso. Sem problema nenhum, ninguém levantava questões. Eu estava ali com o gravador na entrada do Departamento de Futebol do Porto, do balneário do Boa Vista, e eles iam sair e dizer, não tive dá uma palavra e tal, isto é para a Rádio Comercial, para a Antena 1, depois para a TSF, e isto acontecia assim, não havia sequer assessoria de imprensa, não havia nenhum intermediário ali. E como é que era visto o jornalismo? Até porque depois o Carlos esteve na SIC Notícias, numa altura também disruptiva, mas hoje a sensação que dá muitas vezes em relação ao jornalismo, para efeitos de podcast, por exemplo, tirar uma boa declaração, isso ter um short desse momento e isso ser altamente difundido e depois as pessoas eventualmente vão ver o episódio completo. Acredito que nesse tempo, fruto das circunstâncias, não era possível fazer isso. Mas como é que era o mindset para a produção da notícia ou para chegar às pessoas? Era muito à base do título, não é? Nos jornais, e é sempre a lógica do lido, o que é que se retira disto, não é? Só que era no corpo da notícia destacava-se uma parte, numa peça de rádio ou de televisão destacava-se o lançamento dessa notícia. Hoje continua a acontecer a este nível. Hoje tens a explosão do digital e a capacidade da nossa conversa de repente ser retalhada em 10 pedaços e haver um que se torna controverso porque há uma frase que foi mais contundente. Isso também haveria, mas normalmente essa frase era puxada a título no jornal, era puxada, como nós dizemos, a pivô na televisão. E a lógica é a mesma. A forma como hoje se pode replicar um momento é que... E também a forma como as pessoas interagiam com... Ou seja, esse título, havia um título mais sensacionalista. As pessoas não... Aqui agora isto voa e as pessoas estão a comentar umas com as outras e depois já estão... É o lado do feedback também, é outra grande alteração. É a vertigem e é o feedback. É a vertigem, ou seja, é tudo acelerado, é tudo a correr, não é? Vêm como
como rapidamente hoje estamos aqui perante o fenómeno das eleições do Benfica. Um candidato diz uma coisa, outro já disse, não, nós já nos perdemos. Mesmo nós, os mais atentos ao fenómeno de futebol, eu já não sei quantas entrevistas já deram os candidatos a presidente do Benfica, mas temos de estar a falar na ordem de muitas dezenas. Sim. Todos juntos terão ultrapassado, de certeza, a centena de entrevistas. O futebol português, se calhar, com a maior cobertura mediática. Sem dúvida. Também, de repente, há o fenómeno podcast, não é? Todos já têm que ir ao podcast também, que também acaba por conflituar nesta lógica comunicacional, porque é diferente a linguagem do podcast ou da pessoa que faz podcast, que é jornalista ou não é? E isto muda. Vocês podem fazer um tipo de trabalho que eu não... Quer dizer, eu posso fazer idêntico. Tenho outras obrigações quando faço esse tipo de trabalho. E portanto, atomizou-se este universo, há muita mais, disseminou-se a possibilidade de ter conteúdos e, portanto, passámos definitivamente para a lógica de conteúdo digital. Verdadeiramente todos os jornais hoje têm conteúdos digitais, as rádios têm conteúdos digitais, o vídeo tomou conta de tudo, está em todo lado. E a forma como o vídeo chega é imediata e a forma como as pessoas reagem ao vídeo também é imediata. E, portanto, estamos num outro tempo que mudou muito, claro. Imaginares hoje um jornalista dentro de um estágio de um clube a pôr cá fora permanentemente informações sobre o que está a acontecer. Ao fim de um dia há ali um problema que tem que se resolver. Ou o clube para o estágio ou o jornalista tem que sair de lá. Tem que sair, pois. Sei que tens aí uma questão do Mundial 2006. Sobre 2006 ou 2016? Qual é que queres? Podes passar primeiro ao 2006. Ou seja, eu queria... O Carlos regressou à RTP, depois a partir de 2002 começa a cobrir as competições da Seleção Nacional e eu queria lhe perguntar como é que foi... 2004, acredito que tenha sido marcante fazer essas emissões. Queria lhe perguntar que memórias é que tem desses tempos e podemos já colar com 2006 porque foi uma altura em que fazia muitos quilómetros na Alemanha. Sim, às vezes foram parecidos. 2004, 2006 nós tínhamos programa diário. Eu ia apresentador, moderador, embora aquele moderador um bocadinho interveniente. Era com o secretário, com o Hélder. Em 2004, o Paulo Sousa. Que tinha acabado de jogar há pouco tempo. O secretário, o Hélder, o Oceano e o António Fidalgo. Eu creio que não me estou a esquecer de ninguém. O Fidalgo era comentador da casa. O Paulo Sousa era, vamos dizer, o principal, tinha acabado de jogar, ainda tinha aquela aura do bicampeão da Europa. E depois era de cada um dos três grandes, o Hélder, o secretário, o Hélder Cristóvão, o secretário e o Oceano. E em 2006 era para ser o Rui Costa, mas depois acaba por não poder ir e vai o Luís Freitas Lobo. E vai o Luís Freitas Lobo, é precisamente essa história. O Rui Costa ia ser nosso comentador, mas entretanto decide vir jogar para o Benfica. Quando decide vir jogar para o Benfica, entende que não ia estar confortável a comentar futuros colegas de balneário e futuros adversários, e o que é perfeitamente compreensível. E há ali uma solução que surge, que eu tenho alguma responsabilidade nisso e orgulho-me, porque eu acho que o Luís Freitas Lobo foi uma pessoa que fez muito bem ao futebol, a análise do futebol, trouxe para o futebol alguma coisa que ainda hoje eu acho que marca a diferença entre os que fazem melhor e pior esse tipo de trabalho, que é o ver os jogos. Eu continuo a achar que o que faz verdadeiramente a diferença entre comentadores mais capazes, mais competentes e outros é que os mais capazes e mais competentes gostam muito do jogo e veem muitos jogos, não falam de cor. E o Luís foi pioneiro a esse nível, ou seja, além do gosto pelo jogo, alguém profundamente empenhado e muito rigoroso nesse sentido. Ele não é jornalista, mas ele é profundamente jornalístico na forma como se dedica ao jogo. Não fala de alguma coisa que não saiba, que não tenha visto. E felizmente hoje há muitas outras pessoas que seguiram isso. Não diremos nomes, mas o Rui Malheiro, a Sofia Oliveira, o Tomás da Cunha, o Luís Catarino, o Bruno Prata. Eu acho que há imensa gente que hoje vê jogos. Depois podemos gostar mais do estilo de um, do outro, do perfil, e seguramente estou a esquecer-me do Luís Mateus aqui na casa, que eu acho que vê muito bem jogo. Quer dizer, há muita malta boa a falar de futebol, há muito mais gente boa a falar de futebol hoje. Há alguns que eu gosto muito do ponto de vista do estilo, do equilíbrio que conseguem encontrar, que não são tão fortes na análise do jogo, porque não o veem tanto, mas são muito equilibrados. Mas eu acho que o que faz verdadeiramente a diferença é quando alguém me está a dizer alguma coisa sobre um jogo e tu percebes que aquela pessoa viu, que conhece os jogadores, conhece a forma de jogar, conhece o perfil do treinador. E eu gosto muito disso. Eu tento ser um bocadinho isso com o tempo que tenho e socorro muitas vezes de alguns bons amigos que veem muito jogo e que conhecem mais que eu hoje da atualidade, porque têm mais tempo, e lá vou atrás de umas dicas para me manter minimamente atualizado. Eu, antes de passarmos aqui um bocadinho para
para os relatos dos jogos, eu queria que passassem aqui um áudio que eu trouxe aqui para o Carlos sobre o Euro 2016, que é muito interessante. Todos, porque não estamos a ver o Clube ABCOD, estamos a ver o nosso país, estamos a ver a nossa pátria. E já agora o Carlos Daniel tinha dito antes do jogo que íamos ganhar um 0 com o gol do Éder, e que assim se confirme. Quando ele o disse, olhámos uns para os outros e dissemos, mas o Éder não vai jogar. E ele disse, tem calma que é o Éder que vai fazer o gol. Portanto, que assim seja. Está quase a terminar. Todos, porque não estamos a ver o Clube ABCOD, estamos a ver o nosso país. É verdade. Para quem não está a ver quem está a falar... É o Rui Costa, que esteve a comentar com o António Tadeia. Eu não falei do António há bocado, podia ter falado também o António, que é outra pessoa que eu estimo e que se dedica muito ao que faz, e com o Manuel Fernandes Silva a fazer a narração do jogo para a RTP. E a verdade é que eu às vezes, ainda bem que vocês puseram isto, que eu às vezes já duvido de mim próprio, porque eu já contei isto uma série de vezes, mas depois nunca mais tinha ouvido o áudio. Mas lembro perfeitamente, porque a seguir fomos todos jantar e estávamos a falar disso, e o Rui Costa a contar que tinha falado nisso durante o jogo, e foi um palpite absurdo, nada de... Foi premonitório, mas apenas porque sim. Eu digo sempre, sem desvalorizar o que foi o trabalho da seleção e do Fernando Santos, que é uma pessoa que eu estimo imenso. Eu acho que estava a correr tudo tão bem a Portugal. As peças iam encaixando, quando parecia que tudo se ia desmoronar, encaixava outra peça, não é? Que depois, para aquilo acabar bem, se calhar isto íamos ganhar com o gol do Éder. Eu disse isto por brincadeira. Eu disse, mas o Éder não joga. Joga, mas entra. Mas podia perfeitamente não ter acontecido. Agora é muito engraçado ter dito uma coisa, eu que não sou de palpites, quando pergunto quem é que marca os gols? Não venham com essa conversa, isso não é uma conversa que não existe. Andar a perguntar quem é que marca os gols? Eu sei lá, normalmente é o avançado que marca os gols. A probabilidade de acertar O que está mais perto da baliza, normalmente está mais perto de marcar gols. Pronto, o Éder, apesar de tudo, se jogasse, estava mais perto da baliza do que o Rui Patrício. Não é? Ainda que o gol não tenha sido assim tão perto. Não, é um belíssimo gol. Além de mais, não é um gol sequer comum na carreira do Éder. O Éder era muito mais um jogador de finalizar perto da baliza ou no jogo aéreo. Chutava com força, mas não era um rematador de fora da área por regra, e fez o gol de uma vida e o gol de um país. Portanto, acho que ele só fez 2 golos pela seleção. Faz uma amigável contra a Itália, penso eu. E faz o da... E falando um bocadinho agora, a propósito de ouvirmos este relato, queria lhe perguntar se sente saudades de fazer relatos com tanta frequência como fazia no passado, e quais eram os desafios de o fazer e histórias que tenha associadas a isso. Eu sei que há uma muito engraçada no Estádio das Antas, com o Teófilo Fernando. Isso, o João Ricardo é que conta sempre isso, mas não é muito publicável, não é? Ok. Mas há vários momentos engraçados, claro, os relatos há um que estávamos a jogar num jogo no estádio do Bessa, e do Salgueiros, e então o nosso comentador na altura começa a elogiar muito um jogador, e este jogador faz-me lembrar, e eu imaginei, faz lembrar o Platini, o Zico, não é? Isso faz-me lembrar o Nicolites do Salgueiros. Não era o Salgueiros que estava a jogar. O jogador que estava a jogar é que lhe fazia lembrar. Quando ele diz aquilo, eu estou à espera que ele venha com um grande nome do futebol internacional. E ele vem um elogio enorme ao jogador e diz, jogador, faz lembrar o Nicolites do Salgueiros, tornou-se impossível estar a relatar durante 2 ou 3 minutos. O tipo só ri, porque aquilo é uma coisa um bocado disparatada. Portanto, coisas dessas aconteciam muitas vezes. Um velho colega nosso, o Carlos Júlio Lopes, uma vez trocou as camisolas do Vitória de Guimarães e do Tirsense, porque o Vitória jogou de preto e o Tirsense jogou de branco. Então ele tentava entrevistar o guarda-redes do Tirsense, que se chamava Goran, penso que Sérgio, e como se fosse o brasileiro que era o Zé Carlos do Vitória de Guimarães. E, portanto, ele tentava entrevistar o homem não respondia nada. Ele fazia perguntas em português, fez 5 perguntas, até que há um tipo que passa lá, cara, esse é o Goran, dizia não é o Zé Carlos, não. Havia muitas cenas divertidas. Os relatos da rádio são uma saudade. Eu tenho muitas... É daquelas coisas que eu gostei muito de fazer. Eu sou um bocadinho saudosista, não no sentido de querer voltar a fazer coisas que já fiz. Mas gosto de lembrar e tenho saudades das coisas em que fui feliz. E os relatos foram um espaço em que eu fui muito feliz. Portanto, gostei muito. Às vezes ainda me falam disso, que é uma coisa que eu acho espantosa. Eu deixei de relatar em 1997. Portanto, quando aparece uma pessoa e diz, eu ouvi os seus relatos. E disse, isto já é uma coisa... arqueológica quase, mas são tempos magníficos. Foram os primeiros 10 anos da minha carreira a fazer muito futebol, muitos relatos. Foi assim, no fundo, que eu acabei por ter as oportunidades de chegar com o futebol, chegar primeiro à rádio profissionalmente, depois à RTP, depois a fazer um caminho que me levou a estar na Comercial, na Antena 1, na TSF, e, portanto, foram tempos fabulosos. Eu tenho mesmo muitas saudades, embora... Assim, gostavas de fazer hoje? Acho que não, acho que as coisas têm um momento, não é? Era capaz de fazer um relato e divertia-me. Claro, mas mais que isso. Mas não penso nisso. E histórias com a figura do futebol? Eu lembro já ouvi contar um voo vindo de Malta que não correu muito bem a aterragem
E o sentido de humor de Sim, Pinto do Costa Pinto veio ao de Costa. cima. Pinto Costa disse: nós aterramos em Lisboa para deixar a primeira malta de Lisboa, que eram os jogadores do Benfica, Sporting, os jornalistas de Lisboa. E depois o voo seguia para o Porto. E seguiu, nós nem saímos do avião. E quando vamos para o Porto, há uma travagem brusca em plena descolagem, que ninguém percebe o que é, começa tudo a gritar, os poucos que lá estavam, que seriam de umas 20 pessoas, o avião quase vazio, eram latas de lixo a correr dentro de uma barulheira e tal. Uma travagem brusca e pronto, e tudo pois foi ali uma luz que apareceu no painel, não sei o que, terá sido. Mas o Pinto Costa dizia: eu só tenho pena que íamos só nós, não é? Quem diz os outros safados. Um pouco de humor negro, mas humor, e portanto. Mas houve muitas histórias. Houve sempre histórias divertidas, mas. À saída de Nuremberg, com António P. Vasconcelos e Marcelo Rebelo de Sim, Sousa. isso a sair do estádio, e os dois a terem que correr, já nenhum era propriamente novo, o António Pedro um pouco mais velho que o nosso atual presidente, mas os dois a terem que correr, e depois o professor Marcelo Rebelo de Sousa esqueceu-se de uma camisola que ele tinha, que era a camisola da sorte, de cachemira, ainda por cima não era barata, uma camisola azul de cachemira que ele levava para os jogos todos, porque aquela era a camisola da sorte. E então deixou a camisola na bancada, e quando vamos já esbaforidos ao pé daquele antigo estádio lá de Nuremberg, onde o Hitler fazia os discursos, dava vontade de voltar para trás, mas já não era possível. Voltar para trás, íamos para o meio da multidão e perdíamos o tempo para chegar ao programa, que tínhamos programa para fazer a seguir em direto. E então lá se foi a camisola de cachemira do professor Marcelo. Perdemos a meia-final. E eu acho que ele nunca se convenceu que não tenha sido por isso e por um boné que ele trocou com um adepto mexicano, também era um boné da sorte, e ele trocou o boné e esqueceu-se da camisola e acha que Portugal perdeu por isso. Muito bom. Antes de transitarmos agora um bocadinho para o futebol jogado e falar um bocadinho de futebol, não é que nos estamos a falar de futebol, mas aqui mais do jogo, que eu sei que também é uma paixão do Carlos, analisar o jogo. Tinha aqui um vídeo só para mostrar que não me chamou a atenção, não só por ser engraçado, mas pela reação do Carlos. Ou seja, o Carlos é um jornalista que teve muito tempo em direto, e eu pedia que passassem o vídeo. Para ser aquele goleador não sei se se lembra disto. Agulha, é mais Vilha, por exemplo. Mas isto hoje é discutir agora um pequeno percalço. O óculos de reversão. Já me lembro disto. A naturalidade com que o Carlos continua a falar. Isto é impressionante. Eu não teria esta naturalidade. Do buraco da agulha é mais Vilha. Temos direito a replay. Mas eu mereci viver isto. Porque eu sou relaxado nestas coisas, e aquilo andava a saltar já algumas vezes, e eu tentava sempre voltar a encostar, e sem ia resolver o problema. E portanto isto sou eu também, reflete um bocadinho do que eu sou. Enquanto a coisa funcionar, deixa estar. E há um dia, eu acho que depois a seguir fui resolver o problema dos óculos definitivamente. É um momento fantástico, mas a naturalidade é de quem já tem a experiência. Eu acho que não continuava a falar. Chama-se go on, é daquelas coisas, não há volta a dar. Eu conto sempre a história quando começamos a fazer o trio de ataque. Eu era o apresentador e era o António Pedro Vasconcelos, o Rui Moreira e o Jorge Gabriel eram os comentadores residentes, o primeiro grupo. 2004. E um dia há um gato a correr no estúdio, mas o gato correu durante 5 ou 10 minutos de um lado para o outro. Nós estávamos a falar e o gato... A primeira vez não percebe o que é, a segunda vez um gato a passar, depois o estúdio, era como estamos aqui, um estúdio um pouco maior, mas onde depois o gato não tinha por onde sair, eu tinha que dar com a porta, que era só lá num cantinho, não é? E a determinado momento eu tive que dizer no ar, quer dizer, eu peço desculpas, estarão a perceber que nos vamos rindo, estamos aqui numa circunstância um pouco esquisita. Fala-se muitas vezes da mosca da televisão, agora o gato da televisão nunca tinha aparecido, e nós estamos a fazer um programa com um gato a correr aqui no estúdio, portanto, e a partir daí é uma vantagem, abranda aquela coisa, relaxa. Estamos ali a tentar que não se perceba que estamos a rir, é melhor assumir, há um momento em que já não vale a pena, aquilo está assim, não é? É isso. E acalmou toda a gente e continuamos a fazer o programa também nesse caso. Sim, podemos transitar para a forma como o Carlos vê o jogo e o fenómeno. Nós tivemos o prazer de entrevistar o Luís Freitas Lobo há menos de 2 anos, no 0-0, e na altura ele dizia que havia vários marcos no futebol, Escócia, Hungria, Holanda, considera os 3 marcos, e depois, e o Carlos também fala muito bem de Cruyff, naturalmente, ele diz que há um antes de Cruyff e um depois de Cruyff. Queria a opinião do Carlos também sobre isso, que acredito que corrobora a ideia dele, mas gostava de perceber o seu ângulo sobre Cruyff. Sim, eu não tenho dúvida de que o Cruyff, para mim o Cruyff significa a valorização, se calhar, como é que eu digo isto, sem parecer aqui nem presunçoso, nem querer deixar uma doutrina, mas a valorização consciente do talento.
o futebol viveu sempre fases curiosas de avanço e recuo em relação ao privilégio que vocês diziam no início, não é? O privilégio dos criativos e de um futebol mais ousado, e depois a ressaca com um futebol mais defensivo, mais, que nós chamamos hoje pragmático ou burocrático, não é? E foi assim que o futebol cresceu. A primeira equipa romântica é a Áustria, dos anos 30, que é a primeira equipa que aparece com o futebol sedutor anos 30, vai fazer 100, não é? Mas há ali o contraponto, que era a grande Itália, da Vittorio Pozzo, que ganha 2 mundiais com o futebol, já nessa altura, e a fama italiana vem de longe a esse nível, com um futebol mais defensivo e menos de menor risco. Depois, passados 50 anos, surge a grande equipa da Hungria, que retoma os princípios dessa Áustria, que a Áustria era o Zindelar, o jogador símbolo, que depois desapareceu, nunca se percebeu bem como é que morreu, desaparece muito cedo, era um jogador fabuloso, rezam as crónicas, que não há vídeos. E depois aparece a grande Hungria, do Puskás, do Ksibo, desses jogadores todos, de Ekut, que é um bocado como o Brasil de 82, em 54. Sim, é um bocadinho. A Hungria, em 54, perde na final, mas perde em circunstâncias muito particulares. Porque já tinha ganho 8-3 à mesma República Federal da Alemanha na fase de grupos. Não perdia há 3 anos e tal. Tinha ganho os Jogos Olímpicos. Era a melhor equipa, mas depois não havia substituições. O Puskás, acho que foi com os pés todos inchados para a final. E, portanto, perdeu ali por 3-2. Depois, já quem diga que os alemães também estavam a correr um bocadinho mais do que era normal. Enfim, depois falou-se muito sobre essa final de Berna, mas a verdade é que, mais uma vez, aquela Hungria que nós estamos aqui ainda a dizer os nomes de alguns jogadores, mesmo que sejam difíceis de dizer. Daquela Alemanha não nos lembramos. Portanto, esta ideia de que... O Carlos tem uma frase, desculpa interrompê-lo, que é que o futebol evolui entre a estética e o pragmatismo e entre a técnica e o físico. Portanto, eu acho isso mesmo. Resume... Isso mesmo. Porque depois há ali... Lá está, a Alemanha já representava ali métodos de treino, e a Alemanha, mais tarde a Inglaterra, importados das modalidades, sobretudo o atletismo, da halterofilia, exercícios de força, exercícios de velocidade. Portanto, o futebol começou a incorporar conhecimento científico a partir daquilo que se fazia em modalidades individuais, e o treino era muito esta ideia de atlética, não é? Aptidão física, para depois o jogador desenvolver o seu talento. O seu talento era uma coisa que tinha a ver com qualidade individual e alguma sageza, alguma mestria de um treinador a dizer: tu como fazes bem isto, jogas ali, tu jogas acolá, fazes mais isto e menos aquilo. Portanto, e era muito esta ideia. No fundo era juntar mais talento ou juntar mais físico, basear o jogar mais numa dimensão atlética ou mais numa dimensão bola. E o futebol andou assim. Verdadeiramente, nós temos o apogeu da técnica nos anos 50, que é essa Hungria na Europa, e surgem os primeiros grandes Brasis, e em boa parte também com questões de sistema de jogo levados pelos húngaros para o Brasil, um deles o famoso Bela Gutmann, que é um jogador que influencia muito o futebol brasileiro. Discute-se aqui, a doutrina divide-se, mas que estão sido os húngaros a levar o 4-2-4 pela primeira vez para o Brasil, depois se transforma numa espécie de 4-3-3 pela primeira vez por ação do Zagallo como jogador, que era um ala que baixava, fazia o terceiro homem do meio campo no momento defensivo, e portanto... E ao mesmo tempo, no Brasil, o apogeu desse Brasil. Surge Garrincha, surge Didi, Vavá, jogadores fabulosos, e portanto, quem eram as melhores equipas? As que reuniam mais talento. O Santos de Pelé reuniu uma geração. Coutinho, Dorival, Pelé, Pepe. Em Portugal é o Benfica, depois do Sporting dos Violinos. Exato. Só que no Sporting dos Violinos, como não havia ainda a dimensão internacional da Taça dos Campeões e de uns mundiais europeus onde Portugal tivesse ido, o impacto internacional não foi tão grande. Mas o que aconteceu? Jus Correia, Peiroteu, Travasso, Albano, Vasco, era uma equipa juntava os melhores jogadores. Pronto. Tendo os melhores jogadores, era a base da seleção. Pois era a base da seleção automaticamente. O Benfica consegue isso com uma notoriedade muito maior, porque são 2 taças campeões e é a fase final de 66 da seleção nacional. E portanto, aí quem tinha os melhores jogadores ganhava. Depois temos o contraponto, muito marcado até aos anos 80, que é durante os anos 70, se quisermos, que é o triunfo do Bayern Munique. E do Liverpool na Europa, que são 2 equipas de matriz física. Tal coisa, Portugal ia jogar contra essas equipas e sentíamos todos pequeninos e frágeis, não é? Já estávamos a perder a entrar em campo só a olhar para eles. No meio disto surge Cruyff, e é engraçado porque o Cruyff é com a Holanda que surge a primeira ideia do futebol total, ainda com ele como jogador. E portanto, Stefan Kovacs, Rinus Michels depois, homens que influenciaram muito esta ideia de mobilidade no jogo.
do culto de ter a bola e de ter a bola permitir que os jogadores não estivessem petrificados e parados no mesmo sítio, circulassem e, portanto, de começarem a ter funções diferentes no jogo e participarem quer no momento defensivo, quer no momento ofensivo, não ter aquelas duas equipas, uma para atacar e uma para defender, que era muito normal no futebol. Eu acho que no futebol onde eu cresci era muito isto. As equipas tinham... Nós temos lá à frente uns tipos que resolvem. Se segurarmos isto aqui, não é? Nós aqui atrás é violinos e bombos, não é? Todos ouvimos falar disso. No futebol tem que haver violinos e bombos. E o Cruyff é o primeiro a dizer, espera lá, um violinista é capaz de conseguir tocar bombo, não é? Não é assim uma coisa tão difícil, é só marcar ritmos. O tipo do bombo tocar violino é que é capaz de ser mais difícil. Por isso é que eu gosto mais dos violinistas que dos tocadores de bombo, com todo o respeito pela cultura popular e pelos Zé Pereiras e isso. Mas no futebol gosto mais de violinistas que marcam o ritmo do que jogadores mais burocratas a quem pedimos que depois pintem um quadro ou que toquem uma peça de ópera, eles não vão conseguir. E depois também há a questão e vemos agora atualmente, que mesmo esta sobrevalorização do físico muitas vezes não é tão verdade. E olhamos para jogadores como Modric, como o João Neves, como o João Moutinho, que não têm um físico imponente, mas que ganham duelos, que conseguem, pela antecipação, pela inteligência de conseguir antecipar só o adversário, e isso aí, e depois vemos, por outro lado, outros jogadores que, se calhar, esta tendência de fortalecimento muscular os prejudicou. Eu já vi o Carlos Daniel falar do Torres, eu recordo-me também do Bale, no Real Madrid, que deixou de ser aquele jogador explosivo que foi no Tottenham e surpreendeu a António Silva, talvez, agora mais recentemente. Sim, eu acho que essa é uma discussão. Parece-me que há sempre... Isto tem fases em que se procuram mais determinadas coisas e outras. Sobre isso, sem querer teorizar em exagero, parece-me que nós às vezes chamamos físico a um jogador só porque é mais alto, mais robusto. Não é, sim. Não é necessariamente o jogador. Quando o Benfica troca, por exemplo, Florentino por Barrenechea, não me parece que Barrenechea seja o jogador mais físico que Florentino. Tem mais físico. Tem mais massa muscular. Porque é mais alto, é mais encorpado, mas não é mais físico no jogo. Não tem mais destreza para duelos, para antecipações, não é? Isto também é físico. Quando fala, dizer bem, de exemplos como o João Moutinho ou como o João Neves, que até são dois jogadores com características comuns, em certo sentido. O melhor João Moutinho era um jogador muito parecido com o que é João Neves. João Neves terá uma dimensão ofensiva maior e por isso chegou mais cedo, se calhar, ainda ao topo. Mas quando falas, eles são jogadores muito físicos, no sentido que são muito disponíveis. Estão sempre disponíveis para o duelo. Tu podes ter um jogador muito mais robusto, mas que depois é um jogador menos agressivo, no melhor sentido, menos capaz de ir... Até bolas ganham no ar. Eu lembro do João Pinto, nós falamos... O João Pinto era um jogador baixo, franzino, e o João Pinto era fortíssimo no jogo aéreo. Fortíssimo. Tem imensos golos de cabeça, por exemplo. E depois vês outros jogadores, o Jóqueres e o Pavlidis, não marcam golos de cabeça. É verdade. O João Pinto marcava mais golos de cabeça. E depois aquela coisa... Mas este jogador com 15 centímetros a menos, isso conta, é verdade que conta, mas é muito mais relativo do que parece. Basta a aceleração e a impulsão para mudarem o que 3 centímetros ou 4 ou 10 possam fazer de diferença. Falcão também. Falcão, Carlos Puyol era um jogador incrível de cabeça. O próprio Cannavaro, os jogadores que não eram altos e que eram... Nós vemos Otamendi não é o central alto, nos duelos é fortíssimo. Agora, é evidente que se um central... Se tiver as melhores características de impetuosidade, de agressividade, no melhor sentido, de impulsão, se tiver 1,90 m e tal, é mais fácil fazer daquilo um jogador de topo. O outro que tem 1,80 m e poucos vai ter, hoje em particular, muito. Eu cresci a ver o Vítor Damas, que tinha à volta de 1,80 m, era um guarda-redes alto. Hoje não podia ser guarda-redes. O comparativo também era Bento, que era muito mais baixo. Sim, o Bento ia pouco mais de 1,70 m. Portanto, quer dizer, mas nenhum deles hoje era um guarda-redes de topo. Hoje o miúdo já olham para... Já é 1,90 m para baixo. O próprio Casilhas hoje, dificilmente... Casilhas teria porventura dificuldades em chegar ao mesmo nível. E estamos a falar de tipos sobredotados. O Damas era um guarda-redes absolutamente brutal. O Bento também. Portanto, era um guarda-redes de grande qualidade. Mas lá está, era outro tempo. Hoje, eu acho que vai haver sempre correntes, momentos em que se vai privilegiar uma coisa ou outra. Estamos numa fase em que eu acho que se procura contundência nos centrais, por exemplo, jogadores mais capazes de ganhar duelos, de intimidarem, num certo sentido. Ou seja, o avançado não achar que se me chegar perto dele não acontece nada. Eu acho que estamos a voltar a essa fase em que procuramos... Van Dijk, se calhar, terá sido o grande... Isso, Afonso, eu acho que é o perfil Van Dijk, anda toda à procura do perfil Van Dijk. Sim. Se bem que ainda se achou que, e ainda vemos, pelo menos aqui, começa-se a ver também a questão dos centrais com bola e... Certo. Que eu até acho que, eu já vi muitas vezes o Carlos falar do 6 e da alteração do perfil do 6, eu acho que
muitos daqueles procuram o central com bola, é por isso que o 6 também perdeu aquela... Quer-se começar a jogar, quer que o central comece a fazer aquilo que um 6 fazia por natureza. E se calhar às vezes estamos a exagerar nisso, porque depois estamos a desperdiçar que os melhores jogadores tecnicamente toquem mais vezes na bola. É verdade. E acabam por ser os centrais a tocar demasiadas vezes e a organizar. Agora, é evidente que se o central puder ter várias características, é ótimo. É rápido, é alto, é contundente, é técnico, passa bem, isso é fantástico. Mas não há muitos. Não, mesmo o Van Dijk, nós estamos lá. O Van Dijk é talvez o mais unânime dos centrais do futebol mundial dos últimos anos. O Van Dijk não é rápido. Muitos dos treinadores que preparam estratégias contra o Liverpool acreditam que uma das fragilidades do Liverpool são as costas do Van Dijk. E preparam-se para isso. Agora, o que é que ele tem depois? Ele tem quase uma dimensão, se quisermos... ele tem um impacto, não é? Que é muito difícil. Ele vai jogar contra o Liverpool e vês o homem e diz assim, está ali o homem, não é? Isto conta. O jogo também é simbólico neste sentido. E eu acho que ele tem esse lado de imponência. A forma como está no campo, e há jogadores que com isso marcam pontos logo à cabeça. Em Portugal, nos anos 90 e início de 2000, temos o Jorge Costa. E o próprio Fernando Couto, a dupla Jorge Costa-Fernando Couto, nenhum deles era um grande construtor. Nos padrões de hoje, não é? Quando vemos um Gonçalo Inácio ou um Tomás Araújo com a bola, quer dizer, são muito melhores com a bola do que alguma vez foram o Jorge Costa ou o Fernando Couto. Agora eu garanto-vos, nenhum ponta de lança queria chegar muito perto deles. E se eles jogassem hoje, tinham lugar a topo mundial, não tenho dúvida absoluta. E o Porto meio que teve essa escola de centrais, não é? Nós temos hoje o Ruben Dias não é um prodígio de construção. Sim. É um jogador em que percebes que há uma ética de trabalho, há uma evolução do ponto de vista técnico, tem que ser produto de profissionalismo e de empenho, não é? E faz com que seja um central de elite, mas não é a melhor característica de Ruben Dias, está longe de ser a construção do jogo. Sim. É muito mais, se quisermos, aquilo que se pede às vezes aos jogadores, que é a concentração, não é? É verdade, sim. Mas sobretudo também. A noção dos limites que tem. Eu acho que o Ruben Dias, onde ele é verdadeiramente excepcional, é um jogador que raramente faz o que não sabe fazer, raramente tenta fazer além da sua competência. Tem muita noção do que ele é. Isso é uma prova de uma inteligência. Foi decisivo para chegar à Inglaterra e ser logo jogador do ano da Premier. E numa equipa onde a exigência com bola é muito grande. Exato. E capitão também. Agora vocês viram às vezes à entrada da área dizer chuta, não chutar. Se não sabes chutar, vais chutar para quê? Sim, agora quase marcava um golão. Busquets é um jogador incrível. Vocês nunca viram o Busquets chutar uma bola? Acha que o Busquets, por acaso tinha pensado nisso, acha que o Busquets revoluciona a posição 6 em termos globais? Capaz de ser o símbolo de uma mudança, mas já tínhamos visto outros. Fernando Redondo era um jogador incrível, por exemplo, mudou muito esse perfil. Portanto, eu acho que houve outros, seguramente, que agora não me estarei a lembrar e que podiam. Agora, eu acho que nunca houve um melhor que o Busquets. Houve parecidos. Sim. Um melhor é muito difícil de encontrar. Um jogador, mas sobretudo a percepção. Ele, Xavi e Iniesta fizeram o meio-campo mais fabuloso de que há memória, na minha opinião, porque todos tinham uma intuição e uma capacidade de decidir rápido e bem, como é muito difícil de encontrar. Muito difícil. E tornava quase uma tarefa inútil tentar pressionar o Barcelona. Porque a saída de pressão deles era... A saída de pressão era natural. Eu acho que, por exemplo, o melhor Real Madrid dos últimos anos, não Casemiro, que sempre teve, por exemplo, limitações. Se Casemiro tivesse esse perfil com bola, um trio Casemiro, Modric e Kroos andava lá perto. É isso. Porque Modric e Kroos dizem assim, saiam da zona de pressão. E eles saem, de qualquer maneira. Podem treinar mais, treinar menos, e eles resolvem o problema. Aliás, não é por acaso que o Real Madrid, se calhar, nunca teve uma equipa que, do ponto de vista coletivo, encantasse tanto, mas depois, quando chegava a duelos de topo, Champions, aquilo era umas após as outras. Não é? Então, quando na frente tinhas o melhor Cristiano, Benzema e Bale, com aqueles outros por trás, quer dizer, é muito difícil, no momento de fisicamente disponíveis, motivação no topo, aquela equipa podia até estar, como eu vi alguns jogos, com os Bayerns, com os Cities, com o Barcelona mesmo, a sofrer um pouco, mas era certo quando lá fosse. Ia acontecer. Ronaldo, número 1 candidato a fazer golo, mas quando não era ele, apareciam dos outros. E era uma equipa fortíssima. Modric, ainda hoje, ver jogar o Modric aos 40 anos hoje no Milan, ele continua a ser melhor que os outros. É fantástico. Sim, a tomada de decisão, lá está. A longevidade. Tudo o que ele faz é mais competente. Claro, já não tem o andamento. O Moutinho no Braga, se quisermos, às cal. 39 anos. O que é que o Moutinho faz errado num jogo? Nada, só não consegue as deslocações tão rápidas como conseguia. E provavelmente se tivesse ido para o Porto, e mesmo no Porto tinha sido um jogador absolutamente decisivo. Sim, não tenho dúvida. E, por exemplo, o Modric é um jogador que, se algum clube português tivesse contratado este ano, íamos todos torcer o nariz e ficar a discutir a idade bem. O que ele acrescentava em qualquer equipa das grandes do futebol português? Imenso.
não era por 3 anos, não é? Convém contratá-lo só para fazer uma época, mas Depois- eu pagava bilhete para ver aquele. Eu não acho que depois havia aquele erro de ele não vai pressionar ou não vai correr, que é este problema, não é? Acho que agora, Que é uma ideia logo pré-concebida só pela idade. sim, acho que estamos muito nesta, tem Não de ser tanto 11 a pelas- correr e estamos a retirar espaço a estes jogadores que se calhar já não pressionam tanto ou que nunca foram de pressionar muito. Mas eles basta estarem na É posição certa, claro. Não pode haver um meio campo com 3 Modric sim. com 40 anos. Isso não existe, não é? Não, agora, tem que haver espaço para um jogador destes, numa equipa que não é topo hoje. Ele no Real Madrid hoje teria dificuldade em ser sempre titular, como já foi, e é por isso que sai. Sim, não sim. é? Mas sempre que entrava ele acrescentava alguma coisa. No Milan, que está um degrau abaixo, claramente é um jogador que dá à equipa mais do que outro naquela posição. Agora, tu quando tens este perfil de jogadores, não é nenhuma revelação, tens que encontrar um equilíbrio, tens que proteger esse jogador, criar fórmulas de compensar para poder ter os melhores jogadores. Quer dizer, o exemplo mais acabado do futebol mundial, se calhar há 2, e um é português e outro é argentino, não é? As equipas onde jogarem hoje Cristiano e Messi continuam a ter vantagem em ter Cristiano e Messi. Tem que se não é? adaptar. Agora tem que jogar para os proteger e para compensar de outra Até forma. mesmo a seleção. Quer dizer, neste momento é impossível dizer que não, apesar de tudo, Ronaldo eu creio na seleção há 2 dimensões. Uma é como é que joga a seleção. E eu acho que a utilização permanente de Ronaldo é um obstáculo neste sentido, a que Portugal possa jogar diferente. O tal psicodrama. Jogando assim e percebendo-se que há um jogador que representa mais do que aquilo apenas que rende hoje no campo, mesmo perante o adversário, a questão simbólica, lá está mais uma vez o jogador que... A presença dele. Partindo-se do princípio que este jogador joga, e por regra joga, para o selecionador nacional, Ronaldo está a render. É muito injusto dizer que um jogador com aquela idade que consegue fazer golos praticamente todos os jogos, que não tem utilidade. Não é? Eu acho que são 2 discussões. O ponto de partida tinha de ser: queremos Ronaldo ou não queremos Ronaldo? Queremos Ronaldo. Queremos Ronaldo. Ronaldo está a conseguir ser útil. E já que pegou na seleção, também falar um bocadinho, não, porque acho que agora a questão já não vai só ao Ronaldo, vai até ao próprio 11, porque eu acho que o Roberto Martínez tem esta visão muito de clubização da seleção, porque temos visto muitas vezes a mesma aposta no mesmo 11. Clubização no sentido de manter o grupo fechado, não de clubite, mas de grupo fechado. E se vê que isso possa ser uma boa solução, até tendo em conta com tantos talentos emergentes que temos, e olhando até se calhar para o modelo espanhol. Eu mais do que o clube fechado, porque apesar de tudo ele volta e meia vai abrindo, não digo que não é verdade, mas mais do que o clube fechado, confesso que me incomoda um bocadinho esta coisa dos estatutos. É claro que quando se concede que haja um Cristiano Ronaldo que tem que jogar sempre e quase só sai quando quer, depois isto tem uma consequência, que há outros jogadores que também têm muito estatuto, não é? E é que é muito difícil mexer. E, portanto, não raras vezes estamos a ver sistemas de jogo relativamente atípicos, não é? Ainda agora vi Ruben Neves a jogar em interior direito, já vimos João Neves a lateral direito, Pedro Neto à esquerda, já vimos Bernardo Silva à esquerda, Pedro Neto à direita. Parece que muitas vezes o puzzle é como é que eu meto os craques todos e os que têm mais força a jogar. E isso tendencialmente não dará bom resultado. Eu preferia ver uma equipa construída mais com base no que é que eu quero jogar, que tipo de futebol quero jogar, e em cada jogo haver um jogador que joga e outro que pode não jogar. Não pode haver, na minha opinião, nem em relação ao Ronaldo, mas também nem em relação ao Bernardo Silva ou ao Bruno Fernandes, não pode haver a obrigação de um jogador ter que jogar sempre na seleção. Eu queria era perceber o que é que procuramos em cada jogo. É isso também é essa questão, porque, ou seja, a clubização até seria interessante se nós víssemos uma evolução no jogo da seleção, e isso não me está a parecer, sobretudo a nível de pressão, sobretudo, não, sem dúvida, não estamos bem. Quando fizemos criar com blocos baixos... Não temos tido nenhum jogo entusiasmante, e nós, com os jogadores que temos que jogar de uma forma mais entusiasmante. Temos seleção nacional, torcemos todos por ela, queremos todos o melhor para Portugal. Agora, é preciso encontrar, e eu acho que era preciso encontrar uma forma de jogar em que pudesse haver mais mobilidade na frente. E, portanto, haver duas formas, se quisermos, uma que inclui Ronaldo e outra que não inclui. Acho que já era a altura de termos isso, mas reconheço que não é fácil. Tinhas aí umas questões, tens alguma questão? Tinhas aqui uma, gira. Qual é que queres? Era do Chalana. Sim, eu achei curioso nas diferentes entrevistas que fui vendo do Carlos, e agora que nos aproximamos do fim, que é a questão de Chalana, que o Carlos diz que é o jogador mais aproximado de Messi que viu. E para quem não conhece, e o Fernando já partiu há 2 anos... Portugueses particularmente, sim. O Fernando partiu há 2 anos, muita gente, sobretudo da nossa geração, não o viu jogar. Gostava que partilhasse também o testemunho sobre Fernando Chalana e essas semelhanças a Messi, que é um falso esquerdino. Sim, o Chalana era destro, era um ambidestro, mas o pé em que ele confiava mais era o pé direito. Sim, eu parece-me que ele tem algumas semelhanças, sobretudo nisto. Sendo um driblador e um jogador explosivo, não era apenas isso.
Portanto, era um jogador que também organizava, que sabia passar, que sabia procurar espaços. Era um jogador com uma capacidade de fintar com o corpo brutal. Portanto, as similitudes que eu vou buscar é muito a este nível. Ou seja, mais do que um extremo driblador, cruzador, um extremo que entendia os vários momentos do jogo. Podia jogar mais por dentro, mais por fora, partir de um corredor, partir do outro. E depois um jogador que, de facto, tinha uma facilidade, tinha uma intuição, uma genialidade na forma como conduzia a bola, sem olhar, com qualquer dos pés, e os adversários quase que iam saindo da frente, porque ele, com o corpo, resolvia os problemas. E nisso, se pensarmos em Messi é muito isto, não é? Um jogador que sai por fora com a bola, sai por dentro, dribla para todo lado, sendo um escardino puro, ao contrário de Chalana, é um jogador que tem longevidade porque já não vive da explosão, mas continua a ter uma influência brutal nas equipas onde joga, no último passe, na finalização. O Chalana apenas, eu acho que a comparação pode parecer exagerada, para já, porque Messi é um dos melhores jogadores da história, obviamente. Mas sobretudo porque o melhor Chalana acabou aos 24 anos. E essa é que é a justiça que tem que se lhe fazer. Vai para Bordeaux, porque ele, quando vai para Bordeaux, começam as lesões e ele nunca mais é, do ponto de vista físico, o mesmo jogador. E, portanto, toda a marca que deixou é uma marca que prematuramente acaba. Com o Futre vai até aos 27, 28, também não é muito diferente. O Van Basten, portanto, era uma altura em que as lesões eram castigadoras, as recuperações, do ponto de vista... Sim, a própria medicina não estava desenvolvida para conseguir... A forma como se corrigia em cirurgia e como se recuperava um jogador não tem nada a ver com o que acontece como se previam as reincidências das lesões. Pois é isso, tivemos muitos jogadores. Hoje há muito mais cuidado nisso. Também já tivemos aqui a fase, agora a parte em que o especialista não sou eu, não é? Mas já tivemos a fase em que havia muita pressa em recuperar lesões após um cruzado anterior, não é? Hoje em dia há outra vez muito mais cautela. Já não vemos jogadores ao fim de 4 meses a tentarem voltar, não é? Mais calma e esperar que a coisa... Uma reincidência de uma lesão dessas depois pode acabar com a carreira. E aconteciam várias precisamente por precipitação na forma como já parece que pode e depois verdadeiramente não nós tivemos aqui o Sapinto, que foi um jogador que passou por muitas operações e que viveu esse caso de querer recuperar rápido e depois... E hoje mesmo desse ponto, mesmo quando atrasa a recuperação, a medicina é muito mais eficaz e hoje já não há essa circunstância de um jogador. O Eusébio fez, salveu 6 operações ao mesmo joelho. Mas era uma brutalidade, não é? Impossível alguém chegar aos 30 e tal anos como chega hoje Ronaldo aos 40 ou Modric, porque verdadeiramente foram evitando lesões. São jogadores que ainda por cima têm uma capacidade de resistir a isso grande e com alguma sorte. A sorte também conta, não é? Há lesões traumáticas que... E a forma como trabalham também para recuperar, pois isso é fundamental, não é? E vê-se no Ronaldo em 2014. A fisiologia hoje é uma ciência decisiva para se treinar bem num clube, que se complementa obviamente às questões táticas e técnicas. E portanto, nesse sentido, eu acho que o futebol protege muito mais os artistas, isso é fantástico. Nós às vezes somos saudosistas, de antes jogava-se, era mais romântico, está bem, mas eram entradas assassinas. Ir ver os vídeos do Goicoechea com o Maradona, quando o Maradona estava no Barcelona, é uma coisa que é de arrepiar, nem até que custa olhar para aquilo, como é que era possível isto acontecer. O Eusébio em 66. Como era possível acontecer. Sim, Pelé. Sim, e portanto o futebol continua a ser extraordinário e felizmente hoje os artistas, e eu acho que o Messi e o Ronaldo são os melhores exemplos, são jogadores que já chegam com estes números absolutamente incríveis ao final da carreira e nós não nos lembramos de uma lesão grave de nenhum deles. Isto é o melhor elogio que podemos fazer, que podemos fazer ao jogo e à forma como ele evoluiu no sentido da proteção dos génios. Sim, e eu tinha aqui uma questão, se calhar para finalizar, que vai também um bocadinho com este futebol passado e o futebol atual, que é como é que o Carlos vê esta era da padronização das métricas, de uma certa homogeneização do futebol. Se é um futebol que espera continuar apaixonado, não é? Porque nós vemos aqui a extinção de alguns tipos de jogadores, a castração do jogador com mais talento e se calhar menos a tal preocupação defensiva. Como é que vê este futebol e o futuro do futebol nesta era em que estamos a dedicar tanto tempo a isso? Eu não sou um fatalista, parece-me evidente que hoje há... Eu gosto que a estatística e as métricas se acrescentem ao olhar sobre o jogo. Mas que não tomem conta do jogo. E não tomem conta do jogo. Esse acho que é o ponto, porque depois estamos aqui com... Como um amigo meu diz, quando uma métrica me disser que o jogador tomou a melhor decisão no momento certo, eu se calhar vou acreditar na métrica, mas eu ainda não encontrei métrica nenhuma que me diga, diz-me quantas bolas ele passou, quantas perdeu, mas naquele momento, e aquele momento repete-se muitas vezes por jogo, não é um momento, são 10, ele fez o que tinha a fazer ou não fez o que tinha a fazer? Ele colocou a bola no tempo certo e no sítio certo e no colega certo, ou na zona certa do campo, ou não colocou? E isto não há métricas, só os olhos é que conseguem ver. Sim. Outra coisa é depois suportarmos
validarmos aquilo que nos pareceu, com números, porventura ficar a ideia de que um jogador acertou a maior parte do espaço e depois haver uma informação que isso não aconteceu. Isso acho que é absolutamente indispensável. Perceber, por exemplo, a questão dos GPS, se toda a equipa correu mais ou menos, parece mais relevante apenas do que identificar um jogador. Porque lá está, Messi é provavelmente o jogador que menos corre na equipa onde joga. E isso ainda bem para o jogo, que ele não tem que se desgastar a vir correr para trás quando é indispensável a correr para a frente, não é? No momento em que vai decidir. Lá está, a equipa é que tem que ajustar para ter esse perfil de jogador. Agora, se toda a equipa correu menos, se um treinador chama o balneário ou os jogadores e diz, meus amigos, o problema é que nós, este jogo perdemos porque corremos todos menos X, vejam lá os outros em que ganhamos. Se isto for verdade, claro que aquilo ajuda e conta, faz todo sentido utilizar. Mas até há um dado curioso, e nós no outro dia tivemos com o Rui Vitória, ele falava-nos um bocadinho do jogador do treino e o jogador de jogo, e que ele valorizava muito estes jogadores que sabia que no treino não davam tudo, mas que no jogo tinham aquele clique. E por outro lado, aqui há uns tempos eu vi uma conferência de imprensa do Filipe Luís no Brasil, em relação ao Pedro, em que ele dizia, o Pedro é o jogador com as piores métricas e portanto enquanto ele não melhorar isto, não joga. É aqui duas visões interessantes, não é? Sim, mas também tem a ver com a gestão do balneário. É isso. Estás sempre a pôr um jogador que não trabalha, torna-se difícil. Mas depois no jogo é decisivo. Sim, vou falar há pouco do Ricardo Carvalho. Não quero fazer nenhuma inconfidência, mas muitos dos que jogaram com o Ricardo Carvalho diziam que ele não era forte a treinar. Ele no treino não era nunca o jogador que era no jogo. E no jogo, porventura, foi o melhor central português, na minha opinião, foi dos últimos longos anos. E não era um jogador de treino, lá está. E os treinadores também têm essa percepção. Aliás, eu creio que até haverá jogadores que é bom que não deem tudo no treino, porque verdadeiramente para a cabeça, e a questão mental é sempre decisiva, vai ser melhor se eles sentirem que guardaram algumas reservas para gastar quando aquilo conta. Não é? O Mourinho falava disso agora recentemente em relação ao Ronaldo Fenómeno, por exemplo. É mais um exemplo. Romário e Ronaldo Fenómeno, dois jogadores mais extraordinários que o mundo viu, não é? Não eram certamente jogadores de Nunca ouvi dizer que treinassem bem. O Ronaldo Fenómeno teve o problema, mas já não temos tempo hoje, que é porventura da preparação em excesso, lá está. Esse é capaz de ser o melhor exemplo do jogador a quem quiseram carregar tanto de massa muscular e acabaram por provocar desequilíbrios. E também próprias infiltrações que levou em demasia. O caso do Mantorras também, um jogador que tinha tudo. Mas o Ronaldo Fenómeno, claramente, penso que o número é que engordou de músculo 17 quilos quando vai para a Itália. E é a partir daí que os problemas na carreira dele, sobretudo nos joelhos, começam a surgir, porque é evidente, um organismo, um jogador com a idade, ao passar dos 18 anos para os 20 e poucos, vai ter mais peso. Aconteceu praticamente a todos. Outra coisa é 17 quilos num espaço curto, porque começou muito ao ginásio. Sim, hoje em dia não lhe fariam um plano desse nível. Isso e seguramente teríamos um fenómeno ainda melhor do que o extraordinário jogador que foi. Sim, para acabar eu fazia aqui só um desafio. Vou-lhe colocar aqui duas opções, tenho que escolher uma. Okay? Coisas difíceis. Vamos ver. A primeira é debates de partidos sem assento parlamentar ou relatar um clássico que decide um campeonato. Relatar um clássico. se bem que o Carlos é um desafio que gosta muito. Eu gosto porque eu valorizo. Eu acho que faz falta à democracia que nós valorizemos a opinião mesmo das pessoas que nós achamos que nem deviam ser candidatas, mas se foram e se a lei o permite e se esforçaram para lá estar, penso que tem alguma coisa para dizer. Depois podemos concluir, e se calhar é verdade, que a maioria deles não tinha nada para nos dizer. Mas eu prefiro viver neste sistema assim. Boa. Tiki-taka ou gegenpressing? Tiki-taka. Mundial 2026 ou presidenciais 2026? E o futebol ganha sempre. Ganha. Mundial 2026. Prefere um homem da área ou um avançado completo? Um avançado completo. Cruyff ou Guardiola? Jogador Cruyff, treinador Guardiola. Ok. É ou não é ou grande área? Pode ser empate, perguntou. Ambos. Gosto muito dos dois. Hoje é ou não é, porque fiz agora mais tempo e me desafiou mais, mas não consigo. O Grande Área foi o meu primeiro espaço de comentário regular de futebol e foi um sítio onde também fui muito feliz e com gente que eu gosto muito. Agora, 3 opções: Porto 2003-2004, Benfica 9-10 ou Sporting 23-24? Mais forte Porto 3-4, mais espetacular Benfica 9-10. Ok. Portugal 2004 ou Portugal 2024-25? Portugal 2004. Ok. Gostava daqui a um tempo poder dizer outra coisa. Espero. Eu acho que nós temos condições para sermos tão bons ou melhores no rendimento do que o 2004. Vamos ver se conseguimos. Para fugir um bocadinho à pergunta habitual, pé direito do Messi ou pé esquerdo do Ronaldo?
Para a esquerda o Ronaldo é melhor que o direito do Messi. Sim. Pronto, eu não faço a clássica pergunta Messi Não, Ronaldo, porque essa aí dá muita Não, polémica. eu acho que são dois jogadores extraordinários. Exato. E o futebol vai agradecer o facto de os ter vivido. É verdade. E de os viver, aproveitar este restinho. Sim. E que depois tenham o reconhecimento que merecem no futuro. Sem dúvida. Pronto, Carlos, foi uma ótima Foi um conversa. gosto, Afonso. Obrigado, Finalmente. Ricardo. Pá. Sim, e espero, esta foi Finalmente. a primeira, esperamos nas próximas temporadas voltar a ter, porque está a tema nunca vez mais por acaba. ano, Ora, uma isso, vez nós, por ano. o Rui Miguel Tovar vem cá todas as vezes, vem cá todos os anos. Vem cá, e ainda está para vir. E é um conversador ótimo sobre isto. É Eu verdade. adoro o Rui também. É verdade, Carlos, foi ótimo, foi uma honra. Muito obrigado. Obrigado em casa também, espero que tenham gostado. E cá estamos para a semana. Felicidades. E Um obrigado. abraço. Obrigado. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto que o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.